Seja. Pastor Clóvis, tudo bem com o senhor? Tudo. A paz do Senhor Jesus, ao pastor e a todos que acompanham. Eu fico muito Prazer feliz do imenso estar com senhor, vocês. né? Do senhor estar Como? conosco nessa noite. É um prazer imenso estar com vocês. Amém. Que bênção. E O senhor é do poder. sul, né? Sou daqui de Santa Catarina, aqui do Santa sul. Catarina. Eu Aqui fico muito perto. feliz. Eu tenho Prazer é visto meu. Prazer é meu. igualmente, Prazer pastor é meu. Clóvis. Prazer é meu. Bênção. Eu fico muito feliz de saber que tem homens de Deus aí proclamando o evangelho. Eu tenho visto as pregações do senhor. Através Amém. também do grupo ali do missionário Lucinaldo, que é um homem de Deus também, e o senhor é um representante do céu, né? Então, sinta-se Amém. muito honrado do senhor estar aqui comigo, juntamente, né, com o pessoal que está assistindo, e a live que vai ficar gravada também, muitas pessoas vão poder ver a palavra também, né? Que vai ser pregada nessa noite. Com certeza a palavra de Deus ela faz um grande efeito, quanto agora, quanto depois. Por quê? Verdade. Porque a palavra ela é poder, né, pastor? A palavra é poderosa e ela não volta vazia, né? Isaías 55:11, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Pela misericórdia de Deus, nós ministramos a palavra de Deus há 20 anos, né? Oh, Então já é uma glória. caminhada, né? Uma caminhada aqui na minha cidade, aqui na região onde moro, né? Mas é sempre um prazer poder, essa honra, esse privilégio de poder transmitir a palavra de Deus, né? Um prazer imenso. Que benção. O senhor é missionário também, né? Pastor missionário também. O senhor sai, né, pregando o evangelho. Tanto na pregação como também na área do ensino, também na área do ensino, pela misericórdia de Deus, né? Nós somos professor de escola dominical, também professor do núcleo de teologia aqui na minha cidade, aqui na igreja de Congrego. Sempre estou ajudando os irmãos ali no básico de teologia. Pela misericórdia de Deus, né? Também nessa área do ensino, o Senhor tem me chamado também, mas pregando também, onde o Senhor abre portas, né? Onde o Senhor nos abre portas, proclamar o Evangelho, essa palavra poderosa que transforma a vida. Só o Evangelho tem o poder de transformar o ser humano em uma nova criatura. E por isso é um prazer imenso sempre poder proclamar a palavra de Deus. É uma bênção mesmo. O Amém. senhor já teve a oportunidade de conhecer Goiânia, já pregar aqui em Goiânia? Não, Goiânia não. Pela misericórdia de Deus, eu conheci já o Ceará, já conheci Paraná, uma boa parte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, mas Goiás não tivemos o privilégio de estar aí, não. Mas que creio que um dia Deus vai preparar, se for essa a vontade, de estarmos aí nesse estado aí, tão abençoado por Deus que é o estado de Goiás. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo, né? Determinado sobre o céu, a terra, né, pastor? Verdade, tudo tem um tempo. Tem um tempo e Deus é soberano, né? Não cai uma folha da árvore se ele não permitir. Amém? Amém, é Eu queria, verdade, meu pai. eu queria depois compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, não sei se agora ou mais depois, né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aí queria compartilhar com os irmãos, tem falado fortemente comigo. Aí não sei se agora é o momento de já compartilhar essa palavra, né? Mas Deus tem colocado uma palavra no meu coração que se encontra, uma palavra muito conhecida, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Muito conhecida. Desceu essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com aqueles que estão acompanhando essa live. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O nosso Deus, ele é um Deus de salvação. A Amém. mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação. O Senhor não tem prazer na morte de alguém que não tenha salvação. Então, o que é salvação? Salvação é salvar de um perigo, de uma ameaça, algo que nos ameaça, isso é salvação. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós percebemos Deus salvando. Por exemplo, no livro de Gênesis a gente vê Deus salvando Noé e a sua família ao entrar na arca, né? Deus é um Deus de salvação.
Depois Deus salvando Ló de Sodoma e Gomorra, porque o nosso Deus é um Deus de salvação. No livro de Êxodo, Deus salva Israel. As pragas atingiam a terra do Egito, mas não atingiam a terra de Gozem, onde Israel estava. Ainda no livro de Êxodo, Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em pés enxutos. Do outro lado, Miriam cantou. Deus deu um grande livramento, salvação para o seu povo. O Antigo Testamento, Deus salvando, Deus libertando. No livro de Esther, no livro de Jonas. Mas a maior de todas a salvação está no Novo Testamento, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno. E através de Cristo nós temos a salvação. Então, a coisa mais preciosa do Evangelho é a salvação. Quando os discípulos foram numa aldeia de Samaria, pregaram o Evangelho e voltaram alegres, voltaram contentes, Jesus falou para eles assim em Lucas 10 e 20, Lucas 10 e 20, alegrai-vos antes pelos vossos nomes estarem escritos nos céus, porque isso é Evangelho. Eu sempre digo nas pregações, o Senhor abençoa materialmente, sim, abençoa, né? Mas o mais importante de tudo é ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque tudo isso aqui na terra é passageiro, nós temos uma vida eterna com Deus. Mais do que nunca, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é tempo de nós rever, né, muitas coisas, né, da nossa vida espiritual, assumir um compromisso com Deus, porque uma pergunta, né, nessa live Deus faz para nós. Deus faz para nós uma pergunta nessa sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Deus faz uma pergunta para quem está ouvindo. Você é salvo? Você é salvo? Você é salvo? Essa pergunta você tem que responder para si mesmo. Se hoje você partisse para a eternidade, ou se hoje, porque eu creio no arrebatamento da igreja, se tocasse, se soasse a trombeta, nós subiríamos com Cristo? Ou se nós partíssemos para a eternidade, estaríamos com Deus na eternidade? Então, somos salvos? O mais importante é a salvação. E uma segunda pergunta que se faz: do que precisamos ser salvos? Do que necessitamos essa salvação? Do que nós somos salvos? Nós somos salvos de ameaças, de perigo. A primeira coisa, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar, é do poder da morte. Morte, sim, a morte. E quando falo de morte na Bíblia, há 3 mortes na Bíblia. Primeira morte, morte física. Está lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 3. Morte física, que é uma consequência do pecado original. Mas eu tenho uma esperança, eu creio que o pastor também tem essa esperança, os irmãos, o pastor Eduardo tem, todos têm, né? Que eu não passaria pela morte. Eu tenho uma esperança de eu participar do arrebatamento. É algo meu, é um pensamento meu. Eu tenho essa esperança. Disso que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade e estar com o Senhor na eternidade. Eu tenho essa esperança do arrebatamento. Tenho esperança, né? Então a primeira morte é a morte física. O Senhor nos salva da morte física, porque nós vamos ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que desde já dormem em Cristo. Porque no dia do arrebatamento da igreja, onde tiver os restos mortais, por exemplo, há pessoas que morreram em naufrágios, acidentes de avião, né, nunca foram encontrados seus restos mortais, naquele dia ressuscitarão num corpo de glória. Essa é a nossa esperança. Mas ainda quando falando de morte, estou falando do que precisamos ser salvos. Existe a morte espiritual. Efésios capítulo 2 e versículo 1, Efésios 2 diz assim, Paulo diz à igreja de Éfeso na Ásia Menor, e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas, a morte espiritual. Porque aquele que não tem Cristo, aquele que não serve a Deus, ele não tem vida espiritual. O espírito com E minúsculo, o espírito do homem é mortificado. Mas quando a pessoa escuta a palavra, por isso é importante a pregação da palavra, Romanos 10 e 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando a pessoa escuta a palavra e aceita, o Espírito Santo também convence, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então o Espírito Santo entra no homem e vivifica o seu espírito e ele ganha vida espiritual. Então, nós vencemos a morte espiritual, se estamos em Cristo, já não somos mais morto espiritual, porque nós temos vida espiritual e vida em abundância. E tem a terceira morte,
a morte, a pior de todas, a morte eterna, está lá em Apocalipse capítulo 20 e versículo 14, que diz que aquele que não foi achado no livro foi lançado no lago de fogo, essa segunda morte. Depois da morte só resta o juízo. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não adianta mais. E só tem dois destinos para a alma do homem: o céu com Cristo ou no inferno. Eu não queria falar de inferno, mas o Senhor, estou sendo movido pelo Espírito Santo de falar isso, né? Porque hoje em dia vivemos uma época que não se fala mais de céu e inferno, mas existe inferno, existe céu, mas você nasceu para ir para o céu. Você faz parte do céu, né? O inimigo quer roubar a nossa coroa. Apocalipse 3 e 11 diz assim: Jesus fala para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é símbolo de vida eterna. O inimigo quer roubar a nossa coroa, mas nós vamos vencer, já vencemos em Cristo Jesus. Então a primeira coisa do que o Senhor nos salva é do poder da morte. A morte, tanto a morte espiritual como a morte eterna e até a morte física, porque os mortos ressuscitarão em Cristo e aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados em um corpo de glória. Então, a primeira coisa é a morte. Mas se fôssemos falar aqui, falaríamos também do poder dos demônios. O Senhor nos salva. Lucas 10 e 19, Jesus diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Poder dos demônios, né? Nós vivemos os últimos dias e estariam embarcados, como Paulo diz em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas dos demônios. Os últimos dias serão marcados por uma ação muito crescente dos demônios, né? Das forças demoníacas, demônios que atuam na área religiosa, na área política, na área social, na mídia, nos meios de comunicação. Para você ter uma ideia, os maiores sucessos de Hollywood recentemente sempre tem uma temática mística, uma temática ocultista. O satanismo tem crescido, tem crescido no mundo, né? Mas maior é o que está conosco. O Espírito Santo é maior, Deus é maior nessa vida. Aí eu me lembro daquela passagem do profeta Eliseu. Eliseu vai dizer para o seu moço, mas são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Então, o Senhor nos salva do poder dos demônios, do poder das forças maquiavélicas, das forças satânicas que atuam neste mundo. O Senhor nos salva, né? O Senhor nos salva porque Ele é maior em nossas vidas. Há poder no seu nome, e as nossas vidas estão guardadas debaixo do seu sangue. Assim como estava Israel guardado lá na terra de Goze, porque havia o sangue nos umbrais da porta, assim o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu tenho meu testemunho no canal no YouTube, você pode, né, pesquisar lá, Pregador Clóvis Souza, o meu testemunho lá. Quando eu era jovem, eu me afastei dos caminhos de Deus, e uma noite o demônio apareceu para mim, né? O demônio apareceu para mim, e muitos não acreditam nisso, mas o mundo espiritual é real. E Satanás disse: eu quero a tua alma, eu quero a tua vida, eu quero você, eu quero fazer de você um cavalo. Mas eu nunca me esqueço que Satanás, naquela noite, isso foi em 1997, o inimigo disse assim: mas eu não posso tocar em você. Eu perguntei por quê. Eu nunca vou me esquecer a sua resposta. O demônio disse naquela noite de agosto de 1997, ele disse: eu não posso tocar em você por causa da oração da tua mãe. A oração da tua mãe é muro de fogo ao teu redor. Então, eu não era para estar aqui, eu era para ser um vaso nas mãos dos demônios, mas o poder de Deus foi maior. Deus me resgatou, Deus me salvou, fechou a sepultura, né? Não era para estar com vocês aqui. O maior é o nosso Deus. Quem sabe alguém que onde vai chegar essa live, onde vai chegar esse vídeo, está afastado, pensando que não tem mais solução. Mas o Deus que transformou a minha vida, o Deus que me resgatou, o Deus que me libertou das garras do diabo, Ele tem poder para transformar a sua vida. Tem poder para te libertar, tem poder para fazer coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o Deus do impossível. Creia nessa palavra. Eu creio que Deus está falando com alguém aí.
aí na residência, onde está chegando, né? Nós temos esse mecanismo, esses recursos, né? Para que Deus use as nossas vidas, porque nós somos apenas vasos nas mãos daquele que vive e que reina para todo sempre. Então, o Senhor nos salva do poder dos demônios. E para terminar minha palavra aqui, eu me lembro agora de Atos capítulo 16 e versículo 31. Atos 16 e 31 diz assim: Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É forte isso, né? É forte. O que mais o inimigo tem feito é destruído as famílias, né? Casamentos, o número de divórcios tem aumentado, né? O inimigo tem vencido pesado contra os adolescentes, contra as crianças. Nós vivemos uma época que a mídia, ou alguns meios de comunicação, há um mundo, quando digo mundo, sistema pecaminoso dominado por Satanás. Parece que o certo é errado e o errado é certo. E eu tenho uma filha de 3 anos, me preocupo com isso, né? Porque se Jesus levar 20 anos, eu creio que ele vai voltar logo, mas ele sabe a hora, o exato momento que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Eu penso como será a igreja daqui a 20 anos, 15 anos, né? Porque cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus, mas nós não podemos abrir mão da nossa fé. Eu me lembro de Daniel estava na Babilônia, longe dos seus pais, longe de Jerusalém, mas ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então é um tempo de renúncia, é um tempo de santificar nossa vida. Apocalipse diz que aquele que está limpo vai se limpar mais, e aquele que está sujo vai se sujar mais. Então o Senhor salva a nossa família da destruição. Quem sabe você tem um filho que está meio que afastado, o seu marido não é evangélico ainda, não é cristão ainda. Quem sabe tem alguém da sua família, o seu filho, sua filha afastada. Eu quero dizer algo tremendo, quero dizer algo da parte de Deus. Você crê no Senhor Jesus, se você crê, você e a sua casa será salva, né? Eu repreendo agora todo o mal que tenta destruir a sua família, que tenta destruir o seu casamento. Eu repreendo, né? Eu vou levantar uma oração aqui. Eu creio que eu peço ao pastor depois fazer essa oração, para que todos os laços, todas as cadeias, para que haja livramento, salvação nas famílias, porque o inimigo tem lutado, porque ele sabe se ele atinge a família, se ele destrói a família, automaticamente ele enfraquece a igreja. A base de tudo é a família, a base de tudo é o pai, a mãe, é os filhos, né? E ele tem feito de tudo para destruir a família, mas a nossa família está guardada em Deus, os seus filhos estão guardados em Deus. Nunca me esqueço do testemunho daquele pastor, creio que é um pastor norte-americano, esqueci o nome dele agora. Ele tinha apenas um filho. Muito impactante esse testemunho. O filho dele desviou, afastou dos caminhos do Senhor. E um dia o seu filho estava com 4 amigos num automóvel. O automóvel se envolveu num grave acidente. Os 4 amigos do filho desse evangelista morreram na hora. E o menino foi levado para o hospital, mas saiu de lá sem nenhuma sequela. E ele então perguntou para o seu pai, o evangelista: papai, meus 4 amigos morreram na hora. E eu fui para o hospital, saí sem sequela. Eu não entendo. E seu pai, um grande evangelista americano, ele disse para seu garoto, para o seu filho: sabe por quê? Porque você estava debaixo da minha oração, debaixo da minha cobertura de oração. É por isso que Deus te deu livramento. Então creia nisso, irmãos. A sua casa está guardada. O Senhor salva as famílias. O Senhor salva o seu filho. O Senhor salva a sua filha. Creia nisso, creia nisso. Eu sou prova viva disso, porque eu só estou aqui pregando e falando do amor de Cristo. Escute bem isso que eu vou falar agora. Só estou aqui por causa que a minha mãe nunca desistiu de mim. Quando eu me afastei dos caminhos de Deus, ela continuou orando. Então eu sou fruto de oração. Então se você tem alguém afastado na sua casa, um filho, um marido, esposa, continue orando. Não desista. As suas orações têm chegado diante da presença daquele que vive e reina para sempre. Essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, essa mensagem, fica com essa mensagem. A salvação. O Senhor nos salva, o Senhor é maior em nossas vidas. Haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família. Você nasceu para ir para o céu. Grandes coisas Deus tem para realizar, para fazer na sua vida. Amém, pastor Eduardo? Deus possa abençoar isso que Deus colocou no meu coração, né? Eu senti de compartilhar
os irmãos Glória aqui, a né? Deus, pastor Cláudio. Glórias a Deus. Eu não estou muito acostumado com live, a primeira live que eu fiz, né? A primeira, estou acostumado, eu tenho meu canal no YouTube lá, eu sempre estou postando no Instagram, mas é a primeira experiência que eu tive, né? É uma experiência boa, maravilhosa, é algo onde podemos compartilhar a palavra de Deus com aqueles que estão ouvindo, que estão vendo, né? Eu sinto a presença de Deus, estou sentindo a Amém. presença de Deus aqui nessa live. Então, uma Glórias a bênção, Deus. Clóvis. Interessante o que o pastor Clóvis pregou nessa noite aqui. O poder da oração muda a história. Com certeza o pastor Clóvis sabe. Diz que quando o povo de Israel estava em guerra ali, né, no monte, aí lutando contra povos, diz que Moisés, Arão e Hur, quando levantava a mão, eles estavam orando, né? O povo vencia, né? Quando a mão de Moisés abaixava, o povo começava a padecer. Então, o propósito de Deus é lindo demais. O senhor contando esse testemunho do senhor aí, eu lembro muito de uma irmã que Deus traçou o nosso caminho, a irmã Maria, traçou o nosso caminho, e ela ora muito por mim e a minha esposa, a pastora Gláucia. E ela sempre ora, ela falou, enquanto a vitória não chegar completo na vida de vocês, pastor Eduardo, eu não vou sossegar. Então Deus, ele coloca pessoas no caminho da gente, não são por acaso. O interessante é que tem pessoas que Deus coloca na vida da gente, passa rápido. Nunca mais você encontra, nunca mais você conversa, mas tem pessoas que chegam e fazem história junto contigo. Junto com o seu ministério, junto com a tua família. Por quê? Porque é o propósito do Senhor. A vida mesmo de José do Egito foi tudo debaixo de um propósito, né, pastor? Os lugares que ele passou foi tudo debaixo de um propósito, né? E ele compreendeu isso, ele compreendeu quando depois que Jacó morre, no final do livro de Gênesis, os irmãos ficaram, né? Aí ele diz, não, tudo isso aí foi permissão de Deus, para eu cuidar de vocês. Ele entendeu o trabalhar de Deus na sua vida. Então, é tremendo isso, é tremendo, né? Tremendo. Amém. Com essa palavra eu já estou totalmente edificado. A gente Amém. fala mais Glória a da Deus. palavra, mas a palavra do Senhor, essa que o Senhor falou, que abençoada. Antes da Amém, gente amém. trazer uma oração, o Senhor trazer uma oração aqui, eu sei que todo cristão, quando é chamado, Deus chama ele para seguir na fé, Deus, ele conhece o coração. Cada um, o Senhor tem uma história de vida. Eu tenho uma história também. Eu tive uma perca com a minha mãe, ela se suicidou há uns anos atrás. Eu era assim, uma pessoa que não conhecia o Evangelho e Deus me resgatou. Mas qual foi o milagre que mais marcou na vida do senhor? Às vezes seja num filho, um amigo, um parente, ou até na vida do senhor. Olha, Sempre eu, tem na um milagre verdade, que marca mais, né? assim, o testemunho é um pouco mais completo, né? Na verdade, eu era nem para ter nascido, né? Quando eu estava no ventre da minha mãe ainda, né? Ela se envolveu num acidente de ônibus. O motorista dormiu no volante e o ônibus caiu numa ribanceira e ela foi lançada, ela estava me esperando, né? Ela foi arremessada para fora, aí Deus providenciou uma rocha e ela ficou presa. Aí papai, naquela época não tinha paramédicos, isso foi em 77, 78, 77. Eu nasci em 78. Em 1978. Aí eles tiraram, levaram para o hospital, né? O médico falou, olha, se a criança nasceu, um milagre. Se nascer, vai nascer com sequelas. Eu nasci, Deus deu o privilégio de viver. Só que, quando eu era criança, meus pés eram tortos. Eu era para ser deficiente de ambos os pés. Mas a minha mãe, eu sempre cito ela aqui, porque ela foi uma guerreira de oração, né? Ela orando ao Senhor, porque o médico dizia que eu ia ser deficiente de ambos os pés. Ela orou, buscou a Deus e Deus fez um milagre, Deus curou, né? Então, desde pequeno, né, o inimigo quis ceifar a minha vida, lá quando eu estava no ventre da minha mãe, nesse acidente de ônibus, Deus, milagrosamente, eu não morri, depois Deus curou meus pés, e assim foi. E depois, na minha juventude, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, ele queria que eu fosse um vaso nas mãos
dos demônios, mas o Senhor foi maior. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, naquele ano, depois que o diabo disse isso, que não podia tocar em mim, Deus levantou uma irmã simples, e a irmã simples foi lá no banco, na igreja, aqui no bairro da minha cidade, onde eu moro, Joinville, Santa Catarina. Ela segurou minha mão e disse: o diabo quer você, o diabo quer a sua vida. Mas ela segurando na minha mão dizia assim, eu nunca me esqueço: mas eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu nunca vou abrir mão. Então eu acho lindo isso, que às vezes a gente desanima, a gente pensa que Deus não tem mais nada conosco, mas Deus não abre mão de nós. Deus não desvia, o amor dele é tremendo, é imensurável, né? Então, quando eu conto isso, realmente eu fico impactado com o grande amor de Deus, porque Ele faz em nossas vidas. São vários milagres, então, né? É difícil dizer um milagre, são vários, né? A minha vida, eu sou um milagre de Deus. Amém. Como o pastor Cló acabou de pregar, você que está desanimado, você que diz que está tudo acabado, olha que testemunho mais lindo. Hoje Deus usando este homem aqui nessa terra para levar as pessoas para o céu, isso é maravilhoso. Teve uma história de milagre, hoje está fazendo milagre, e Deus continua fazendo milagre na vida do pastor Clóvis. Então não desanima, levanta a tua cabeça, porque Deus ele é fiel. Se você pensa que vai cair, Deus vai levantar vai pegar nas tuas mãos. Você não está só. Deus ele é tremendo. Diz ali em Jeremias capítulo 1 que antes que formasse do vento já conhecia. Quando o pastor pregando, eu lembrei como fosse Jeremias a vida do pastor. Antes que formasse, o Senhor não abriu mão do Senhor. E hoje o Senhor está aí pregando o Evangelho. O diabo tem que aceitar. Aceitar, saber que Deus é maior na vida do Senhor. Deus ele é tremendo. Amém? Verdade, é verdade. Eu nunca me esqueço também. Sim. Nunca me esqueço. O nosso Deus é poderoso, todo poderoso. Uma vez um bruxo, alguém que atua nessa área do mal aí, ele falou assim, nunca me esqueço, eu fiz um trabalho contra a tua vida, mas aí o guia, o demônio lá, disse que a proteção que está sobre a sua vida é muito grande é a proteção. Então você tem que saber, você que está me ouvindo, que você é guardado debaixo das mãos de Deus. E eu nunca me esqueço um pastor que já foi com o Senhor, morreu esse ano, um grande homem de Deus aqui da minha cidade, Deus recolheu ele, mas eu nunca me esqueço que uma certa feita, ele pregando, um grande homem de Deus, pregando aqui da minha cidade, pastor, esse ano Deus recolheu, ele falando assim, tem dias que o diabo te procura e não te acha, porque você está escondido debaixo das mãos de Deus. Nunca me esqueço. Então, tem dia que ele procura no máximo, você está escondido debaixo das mãos de Deus. Né? Então, nosso Deus é glorioso, maravilhoso, né? Por isso é motivo de nós glorificar Ele muitíssimamente. Amém, louvado seja. Agora nós vamos fazer uma oração, eu quero que o senhor traz essa oração. Eu quero agradecer também aos amigos também da parte do senhor que está participando conosco. Que Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês. Quero agradecer a minha tia também que está participando, a Maristela, a minha esposa, a pastora Glaucio, o Gabriel Felipe é meu filho mais novo. E é uma bênção, né? Então o senhor pode profetizar sobre o Brasil e abençoar o povo, tá bom? Eu vou ajudar o senhor intercedendo, fica à vontade. Vamos orar então, né? Vamos orar ao Senhor. Que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos, né? Vamos orar. Senhor Deus eterno, o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui, Senhor. Pessoas que foram, eu tenho certeza que foram comovidas, tocadas por essas palavras, pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós vivemos dias difíceis, dias em que o mal se levanta sobre a terra, dias em que as trevas têm se levantado, mas o Senhor é maior nessas vidas. A tua palavra diz que operando
Operando o Senhor nada impedirá. Deus, todo impedimento, toda fraqueza, todo desânimo, todo espírito contrário caia por terra, Senhor. Onde está chegando a nossa voz, Senhor? Que haja livramento, que haja salvação, Senhor. Salvação no casamento, salvação nas famílias, salvação no ministério, Senhor. Renova vidas, Espírito Santo renova, Espírito Santo consola, fortalece vidas. Senhor, neste momento nós levantamos um clamor, Senhor, porque a tua palavra diz que a oração feita por um justo pode muitos efeitos. Tira todo embaraço, tira todo impedimento, Senhor. Onde há depressão, Senhor, repreende a depressão, repreende a pânico, repreende o desânimo, repreende, Senhor, o espírito de suicídio, repreende, Senhor, o espírito de prostituição, repreende, Senhor, esses vícios, liberta, transforma, salva, Senhor, entra com providência, que nós temos, nós esperamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus de salvação, Senhor, e o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Assim nós oramos, em o nome do Teu Filho amado, em o nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pastor Clóvis, eu quero agradecer o senhor de novo, a gente está terminando essa live. Eu espero que um dia Deus nos dá o privilégio da gente conhecer pessoalmente, da gente estar adorando, às vezes, né, no mesmo tempo, vendo o senhor pregar. Deus prepara a oportunidade, né? Se o senhor tiver o privilégio de vir ao sul, aqui, o Santa Catarina, vem tomar um café aqui em casa, né? Será um prazer, tá bom? Será um prazer recebê-lo. Bênção de Deus. Amém. Eu profetizo muitas bênçãos no ministério do senhor, tá? E da família, viu? Amém. Igualmente. Glórias a Deus. Então tá bom, um abraço. Amém. Fica com Deus então, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que participou. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia.